Meu nome é Padre Alexi. Por mais de 2 décadas, dediquei minha vida ao serviço de Deus e das pessoas da minha paróquia. Como padre, guiei inúmeras almas, oferecendo conselhos em momentos de necessidade, batizando crianças, confortando famílias em meio à perda e enterrando os mortos. Passei horas intermináveis em leitos de hospitais, ouvindo confissões finais, consolando aqueles tomados pelo medo do desconhecido. Ao longo dos anos, pensei que tinha chegado a entender a morte. Acreditava que estava preparado para o que está além. Mas eu estava enganado. Naquela noite em particular, eu tinha acabado de sair da casa da Sra. Petrov, uma idosa frágil da minha congregação que lutava contra uma doença há algum tempo. Ela parecia mais fraca do que eu já a tinha visto, mas sua fé permaneceu firme e inabalável. Juntos, nós oramos, e quando me levantei para sair, ela agarrou minha mão com uma força que desmentia sua fragilidade. Você fez tanto por nós, pai. Deus o abençoe, ela disse. Eu sorri suavemente, oferecendo uma resposta humilde: é Deus quem abençoa, não eu. O ar da noite estava fresco e refrescante quando saí. O céu tinha-se aprofundado no crepúsculo, lançando uma calma serena sobre a cidade. Entrei no meu velho e familiar carro, aquele que me levou a inúmeros batismos, casamentos, funerais e todos os outros momentos que moldaram o trabalho da minha vida. As ruas estavam silenciosas, o mundo aparentemente em paz enquanto a cidade se preparava para a noite. Virei para a estrada principal, meus pensamentos vagando em direção ao sermão do próximo domingo, algo sobre arrependimento, talvez. Um lembrete de que a fé não é apenas sobre rituais, mas sobre a rendição à vontade de Deus. Então, sem aviso, aconteceu. Um estalo alto e repentino cortou o ar, seguido pelo forte solavanco do volante puxando violentamente para a direita. Meu coração disparou enquanto eu mal tive tempo de reagir. Meu pé pisou no freio, mas foi inútil. O pneu dianteiro havia estourado. O carro saiu da estrada, o som de metal rangendo contra o guarda-corpo enquanto eu lutava para manter o controle. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, o veículo capotou para frente, caindo incontrolavelmente na escuridão abaixo. O tempo pareceu desacelerar enquanto o carro girava no ar. Não havia espaço para pensar, nem tempo para rezar, apenas o estrondo ensurdecedor que se seguiu. A água entrava pelo para-brisa quebrado, fria e sufocante. Eu estava preso. O cinto de segurança me segurava no lugar e, apesar das minhas lutas frenéticas, ele se recusava a ceder. O rio subia ao meu redor, rápido e implacável. Minha respiração se transformava em vapor enquanto o frio penetrava mais fundo em meus ossos. Tentei a porta, mas estava trancada. Tentei o interruptor da janela, mas estava morto. A água subia implacavelmente, primeiro para minha cintura, depois para meu peito e, finalmente, para meu pescoço. Minhas mãos tremiam enquanto eu lutava contra o cinto, mas não adiantava. Meus pulmões queimavam por ar, mas nenhum vinha. A pressão da água ficou insuportável e, então, silêncio. Uma calma estranha e inesperada tomou conta de mim. O pânico que havia me dominado momentos antes se dissipou, substituído por uma quietude assustadora. A dor desapareceu e o mundo ao meu redor ficou escuro. Quando abri os olhos novamente, não estava mais no meu carro. A água fria e sufocante havia desaparecido. Não havia peso me pressionando, nenhuma luta para respirar, apenas uma luz abrangente. Não era ofuscante, nem dura. Era pura, quase como se a própria luz fosse parte do próprio ar que me cercava. Parecia vir de todos os lugares, não de uma única fonte, mas do próprio espaço. Não havia sombras, e ainda assim tudo era perfeitamente visível. A última lembrança que tive foi de afogamento, do rio me engolindo inteiro, o peso esmagador da morte caindo. Mas agora, essa realidade havia desaparecido completamente. Olhei para minhas mãos, esperando que estivessem tremendo, talvez machucadas ou molhadas do acidente. Mas não estavam. Elas estavam diferentes, sem marcas, ilesas. Não senti dor, nem fadiga, nem cansaço dos anos que vivi. Eu me senti inteira. Havia uma presença ao meu redor, preenchendo o espaço, forte, mas gentil. Não foi uma voz que ouvi a princípio, mas um conhecimento profundo, uma consciência que me envolveu. Eu sabia sem questionar onde estava. Eu sabia que tinha morrido. E então eu o vi, parado à distância, mas inconfundível. Não de nenhuma pintura ou ícone, nem de descrições ou ensinamentos, mas de algo mais profundo, algo que minha própria alma sempre reconheceu. Não havia necessidade de introdução. Ele era Jesus. Ele não falou imediatamente. Ele simplesmente olhou para mim, e naquele momento, eu senti tudo, cada fracasso, cada pecado, cada vez que eu tinha pregado sobre ele sem realmente ouvi-lo, cada instância onde eu tinha julgado os outros em vez de amá-los, cada oração dita por obrigação em vez de verdadeira devoção. Tudo estava exposto entre nós.
Eu queria falar, cair de joelhos, chorar, me explicar, me desculpar por minhas deficiências. Mas eu não podia. Não porque eu estava congelada, mas porque eu sabia que nada que eu dissesse poderia mudar o que ele já sabia. Ele não estava julgando minhas palavras ou minhas ações. Ele estava olhando diretamente para o meu coração. O peso disso era esmagador, não porque ele estava me condenando, mas porque ele não estava. Ele não estava bravo, nem desapontado. Ele estava apenas triste. Não por mim, mas pelo que eu ainda não entendia. Seu olhar continha uma tristeza mais profunda do que eu já havia conhecido, um amor tão vasto que fez minha compreensão do amor parecer insignificante, como uma vela bruxuleante ao lado do brilho do sol. Então, sem um som, ele falou, não com os lábios, mas diretamente na minha alma: venha. Sem questionar, meu corpo, ou qualquer forma que eu tivesse agora, se moveu. Em um instante, eu não estava mais naquela luz infinita, mas em algum outro lugar completamente diferente. O chão abaixo de mim era sólido, embora não parecesse a terra. O ar estava denso com algo muito mais do que apenas oxigênio, estava vivo. Cada respiração que eu dava me enchia de uma paz profunda, clareza e compreensão que eu nunca tinha conhecido em minha existência terrena. Diante de mim se estendia uma cidade diferente de tudo que eu já tinha visto. Não havia prédios de vidro imponentes, nem ruas cheias de carros, nem placas ou outdoors. Mas eu sabia, sem dúvida, que esta era uma cidade, um lugar de beleza e esplendor eternos. Ela brilhava com um brilho dourado, não do sol, mas de dentro de si mesma. O ar zumbia com música, mas não da maneira como entendemos música, sem instrumentos, sem vozes, mas uma canção que ressoava profundamente dentro de mim. Era uma melodia de louvor, alegria e adoração tão profunda que fez meu peito doer com sua profundidade. As pessoas ao meu redor não eram fantasmas ou resquícios de espírito. Elas eram reais, mais reais do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Cada uma delas irradiava uma paz tão completa que era inconfundível. Elas me viam, algumas sorrindo, algumas assentindo, outras continuando suas atividades, embora atividades não capturassem bem o que estavam fazendo. Não havia pressa, nem urgência, apenas um perfeito senso de propósito. Jesus andou ao meu lado em silêncio. Eu queria fazer 1000 perguntas, porque eu estava aqui, o que era esse lugar, se eu poderia retornar, mas essas perguntas pareciam irrelevantes, desaparecendo tão rápido quando surgiram. Em vez disso, ele falou novamente: isto é o que foi feito para você. Não era apenas para mim, percebi, mas para todos nós. Esta era a vida que ele pretendia desde o início, uma vida além da morte, além da dor, além do medo. E, no entanto, eu entendi que nem todos experimentariam isso. O peso dessa percepção me atingiu mais forte do que qualquer sermão que eu já havia feito. Virei-me para ele, a pergunta em meus olhos. Ele não respondeu imediatamente, mas sua expressão me disse tudo o que eu precisava saber. Eles se esqueceram de mim, ele disse, sua voz cheia de tristeza. Eu não entendi. Como isso pode ser? As igrejas estavam cheias, orações ainda estavam sendo ditas, milhões ainda acreditavam. Mas então, com uma ligeira mudança de seu olhar, eu vi o mundo que eu tinha acabado de deixar para trás. Vi igrejas cheias de pessoas, mas vazias de espírito. Pregadores falavam, mas suas palavras eram vazias, visando apenas agradar os ouvidos em vez de salvar almas. As pessoas adoravam, mas sem verdadeira devoção. Rituais eram realizados sem significado. A fé existia sem rendição. A religião havia se tornado outra coisa, algo distante dele. Eles se reúnem em meu nome, mas seus corações permanecem distantes de mim. Essas palavras me perfuraram profundamente. Eu tinha passado minha vida inteira na igreja, me dedicado ao ministério, servindo de todas as maneiras que eu sabia. Mas naquele momento, eu vi o que ele viu, e isso mudou tudo. Não era sobre a frequência à igreja, o número de velas acesas ou os hinos que cantávamos. Não era sobre seguir a tradição pela tradição. Era tudo sobre ele, Jesus. De alguma forma, no frenesi da atividade religiosa, tínhamos perdido de vista aquele que dizíamos adorar. Senti uma vontade avassaladora de chorar, de me prostrar diante dele e implorar por compreensão. Mas nenhuma palavra veio. Ele já tinha me dado a resposta. Você deve contar a eles. Suas palavras atingiram como um trovão, preenchendo o espaço entre nós com uma urgência que eu não podia ignorar. Contar a eles o quê? Pensei. O que eu poderia dizer? Como eu poderia ajudar os outros a ver o que eu estava vendo agora? Como eu poderia despertá-los para o que estava faltando? Você vai voltar. O pânico surgiu no meu peito, e eu senti uma resistência intensa crescendo dentro de mim. Eu não queria ir embora. Não depois de tudo que eu tinha acabado de testemunhar, não depois de finalmente entender o que eu tinha sido cega por tanto tempo.
Mas seu olhar permaneceu firme e firme. Esta não é a sua hora, ele disse, e com essas palavras, ele não deu espaço para discussão. Volte. Diga a eles. A luz ao meu redor começou a mudar, lentamente se afastando, como um tecido se desfazendo diante dos meus olhos. A cidade que eu tinha visto, tão vibrante e viva, desapareceu. O rosto de Jesus foi a última coisa que vi antes que tudo desaparecesse. Então veio a dor. Um suspiro violento rasgou meu peito enquanto o ar inundava meus pulmões, ar real, frio e úmido. Meu corpo convulsionou e eu tossi, engasgando com água. O peso dos meus membros retornou, pesado de exaustão. Senti a terra abaixo de mim, firme e sólida, mas tudo doía. Eu tinha me afogado. Eu tinha morrido. Mas agora eu estava vivo novamente. Fiquei ali, olhando para o céu noturno, minha mente girando. Eu tinha estado na beira da eternidade e agora eu estava de volta, com uma mensagem que eu tinha que entregar. Eu me esforcei para compreender o que tinha acabado de acontecer. Momentos atrás, eu estava me afogando, sufocando na água, mas agora eu estava de pé, ileso e livre da dor. Meu corpo parecia leve, sem peso, como se não estivesse mais preso aos limites da carne. Jesus andou na minha frente e, sem hesitação, eu o segui. O lugar em que entramos estava além das palavras. Nenhuma linguagem humana poderia fazer justiça. Eu sabia, mesmo enquanto tentava descrevê-lo, que estava ficando aquém. A cidade à minha frente não era construída de pedra, tijolo ou metal, mas era sólida. O ar brilhava com vida própria, como se a própria atmosfera estivesse infundida de alegria. Cada estrutura, cada superfície, emitia uma luz suave e interna, não de uma fonte externa, mas de dentro, como o brilho da vida pura. O brilho não era forte, mas gentil e acolhedor. Não havia sombras aqui, apenas calor e luz. Inspirei profundamente, e até o ar parecia diferente, puro, perfumado e indescritível. Ele me encheu de uma paz profunda, uma certeza de que tudo estava como deveria ser. Era uma paz que transcendia a mera emoção, era um saber, uma compreensão além das palavras. E as pessoas? Eu as via à distância no começo, movendo-se graciosamente pela cidade. Seus passos eram sem pressa, seus rostos radiantes de alegria, não a felicidade passageira deste mundo, mas uma alegria que não tinha fim, nenhuma fonte de esgotamento. Essa alegria estava gravada em seus próprios seres, brilhando através de seus olhos, suas expressões e cada movimento que faziam. Era uma alegria permanente, eterna. Alguns deles, eu reconheci imediatamente, velhos amigos, familiares e companheiros crentes da minha igreja que já tinham falecido. Eles pareciam os mesmos, mas de alguma forma diferentes. Não havia vestígios de idade ou tristeza, nenhum fardo pesando sobre eles. Eles estavam inteiros, completos, cheios de uma paz e alegria que pareciam irradiar de suas próprias almas. Um deles olhou para cima e sorriu para mim, os olhos brilhando com um tipo de alegria que eu nunca poderia ter imaginado. Eu queria correr até eles, abraçá-los, fazer 1000 perguntas. Mas eu não conseguia me mover, ainda não, porque Jesus ainda estava caminhando, e eu sabia que tinha que segui-lo. O som aqui era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Não era apenas música ou canto, era adoração que ressoava em tudo. O chão, o ar, a cidade em si, tudo parecia cantarolar com uma melodia, uma harmonia que vibrava em cada parte de mim. Não vinha de instrumentos ou vozes, embora estivessem presentes. Vinha de tudo. Até o silêncio estava vivo com adoração. No entanto, mesmo em meio a essa beleza, essa glória avassaladora, a expressão de Jesus começou a mudar. Ele olhou para mim, e seus olhos, aqueles mesmos olhos que me encheram de amor e paz, agora carregavam algo diferente, uma tristeza profunda que eu não conseguia entender. Abri a boca para perguntar o que havia de errado, mas antes que eu pudesse falar, ele levantou a mão. De repente, a visão mudou. A luz diminuiu, apenas o suficiente para notar, não completamente, mas o suficiente. Os sons de adoração suavizaram. A alegria ainda enchia o ar, mas algo estava diferente. Virei-me e diante de mim apareceu outro lugar. Não era a mesma coisa que a cidade de luz que eu tinha acabado de ver. Era linda, sim, mas distante, separada. As pessoas aqui não pareciam estar sofrendo, mas também não estavam se alegrando. Era como se existissem em um estado de vida suspensa, conscientes, mas não totalmente vivas da maneira que eu tinha acabado de testemunhar. E então eu vi mais, as igrejas, cheias de pessoas, mas de alguma forma vazias. Pregadores estavam em púlpitos, falando palavras que eram poderosas, mas seus corações estavam vazios. Eu vi pessoas levantando suas mãos em adoração, mas suas mentes estavam em outro lugar, distraídas por suas lutas, seus desejos ou suas aparências. O foco havia se afastado de Jesus e se voltado para todo o resto.
Eu vi a mudança sutil nos corações dos líderes. Eles já tinham carregado a verdade com fogo, mas agora estavam sobrecarregados pelo mundo. Suas mensagens tinham sido diluídas, suavizadas para evitar ofensas. Eles ainda falavam de Cristo, mas não de uma forma que exigisse uma transformação radical. Era como se a verdade tivesse sido diluída para se adequar ao conforto do público. Eu vi o engano se infiltrando, lento, sutil, como uma névoa rolando despercebida até que fosse tarde demais. E eu me vi. Eu estava em pé na minha própria igreja, pregando, liderando, mas eu sentia o peso de cada palavra que eu tinha falado que vinha da minha mente, não do meu coração. Eu tinha-me concentrado mais na tradição, na estrutura, nas expectativas, do que em levar as pessoas ao próprio coração de Jesus. Sua tristeza aumentou. Eles se esqueceram de mim, ele disse, e as palavras me atingiram como um martelo. Eu queria argumentar, defender minha própria igreja, meu próprio ministério, mas eu sabia a verdade. Nós tínhamos feito isso sobre tudo, exceto ele. Nós tínhamos construído prédios, criado programas, estabelecido tradições, tudo isso era bom, mas em algum lugar ao longo do caminho, nós tínhamos perdido o foco. As reuniões estavam cheias, mas os corações estavam distantes. As orações eram ditas, mas não sentidas. As canções eram cantadas, mas não vividas. Caí de joelhos, sobrecarregado pela enormidade de tudo isso. Como havíamos nós desviado tanto sem nem perceber. Jesus se ajoelhou ao meu lado, colocando sua mão em meu ombro. Eu nunca quis religião, ele disse suavemente. Eu as queria. Nunca foi sobre os prédios, as tradições ou as instituições. Sempre foi sobre as pessoas, sobre seus corações, sua rendição a mim. Muitos dirão que me conheceram, ele continuou, mas eu direi que nunca conheci vocês. O peso de suas palavras era esmagador, não de raiva, mas de profunda tristeza. Venha, ele disse, me levantando. A visão mudou novamente, e eu estava de volta à cidade da luz. A tristeza desapareceu de seu rosto, mas a mensagem permaneceu. Eu entendia agora o que eu tinha falhado em ver antes. O céu era real, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. Mas também era o perigo de esquecer o que realmente importava. Você vai contar a eles? Ele perguntou, sua voz ecoando em minha alma. As palavras queimaram profundamente. Esta não era apenas uma revelação pessoal, era uma mensagem para todos. Um aviso, um apelo. Engoli em seco e assenti. Sim, senhor. E naquele momento, tudo desapareceu, a cidade, a luz, a presença avassaladora do seu amor. Então acordei, ofegante por ar enquanto meu corpo convulsionava, a realidade me atingindo como uma onda brutal. Meu peito doía, meus pulmões queimavam e minha mente corria para processar o que tinha acabado de acontecer. Em um momento, eu estava na presença de Jesus, sentindo o peso de suas palavras, a beleza do céu e a urgência de sua mensagem. No outro, eu estava de volta a um mundo quebrado, tremendo na margem do rio. Mas mesmo enquanto eu estava ali, ofegante, sua voz ecoou em minha alma, muitos do meu povo se reúnem em meu nome, mas seus corações estão longe de mim. Não foi uma repreensão, nem foi dita com raiva. Mas a tristeza em sua voz era tão profunda, que me atravessou mais do que qualquer dor que meu corpo pudesse sentir. Então, as visões retornaram, diferentes dessa vez, não da cidade da luz, mas de algo completamente diferente. Jesus me revelou a maneira como ele vê o mundo, e foi muito mais profundo do que eu poderia ter imaginado. Vi igrejas, grandes estruturas subindo para o céu, suas imponentes catedrais cheias de vitrais vibrantes lançando uma bela luz sobre as congregações. Auditórios modernos lotados com milhares de pessoas, seus rostos iluminados por luzes piscantes enquanto as vozes se misturavam em uníssono, cantando louvores. Capelas pequenas e humildes no coração de vilas, simples, mas cheias de reverência. Igrejas de todos os tamanhos e formas, em todos os cantos do mundo. E, no entanto, apesar de tudo isso, senti que algo estava faltando. No começo, eu não conseguia compreender. As pessoas estavam lá, reunidas para adorar, cantando canções sinceras, ouvindo atentamente os sermões. Mãos estavam levantadas em rendição, cabeças curvadas em reverência, e a comunhão era compartilhada entre eles. Tudo parecia certo, como deveria ser. Mas Jesus não estava focado nos prédios ou nas multidões. Ele nem estava interessado nos rituais ou nas ações. Seu olhar foi mais fundo. Eles falam de mim, mas eles realmente me conhecem? Ele perguntou. E então, num instante, eu entendi. A adoração, embora sincera, era vazia. As orações, embora sinceras, eram ensaiadas, mecânicas. Os sermões, embora bem elaborados, careciam de profundidade, eles estavam mais preocupados com motivação, conforto e encorajamento do que com a verdade crua e transformadora do Evangelho.
Eu vi pregadores em grandes palcos, suas palavras polidas e autoritárias, mas estava claro que algo estava faltando. Suas mensagens, embora envolventes, não estavam alimentando as almas famintas na frente deles. A multidão estava comovida emocionalmente, mas espiritualmente, eles estavam famintos. Eles saíram elevados, mas inalterados. Vi líderes que antes proclamavam a verdade com ousadia, agora dobrando, suavizando e distorcendo essa mesma verdade para se adequar ao que as pessoas queriam ouvir. Eles falavam de bênçãos, prosperidade, sucesso e crescimento pessoal, mas raramente, ou nunca, mencionavam arrependimento, santidade ou a natureza custosa do verdadeiro discipulado. A mensagem era sobre imagem, tradição e controle, mas não era mais sobre Cristo. Era sobre criar seguidores, não sobre apontar as pessoas para o Salvador. Você deve avisá-los, disse Jesus, e eu entendi que esta não era apenas uma mensagem para aqueles em posições de liderança. Não era apenas sobre pregadores e pastores. Era sobre todos nós. Eu vi crentes que frequentavam fielmente a igreja todos os domingos, mas viviam o resto da semana como se Deus nem existisse. Eles cantavam canções de louvor, mas seus corações permaneciam desconectados da adoração que estavam oferecendo. Eles liam a Bíblia, mas ela nunca transformava verdadeiramente suas vidas. A fé havia se tornado uma mera rotina, um hábito confortável, algo para marcar na lista, em vez de um relacionamento vibrante e transformador com Deus. Vi pessoas tratando a igreja como um dever, um ritual a ser cumprido antes de retornar às suas vidas reais. Alguns eram mais devotados à sua comunidade eclesiástica, à sua denominação ou ao seu pastor do que ao próprio Cristo. Sua lealdade era colocada em tradições e estruturas, em vez de naquele que morreu por eles. E talvez o mais preocupante de tudo, viu o engano se infiltrando, falsos mestres levando as pessoas ao erro, suas palavras uma mistura de verdade e mentira. Esses lobos em pele de cordeiro falavam de Cristo, mas seus corações estavam longe dele, usando seu nome para promover seus próprios interesses. Alguns eram descarados em seu engano, atacando os vulneráveis com mentiras óbvias. Mas outros eram mais sutis, sendo mensagens que pareciam certas, mas careciam do Espírito de Deus. Eles distorceram as Escrituras, fizeram o caminho estreito parecer largo e suavizaram a dura verdade da cruz. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento, disse Jesus. Eles seguem vozes que não vêm de mim. Eles correm atrás de sinais e maravilhas, mas não buscam minha face. Eles querem um Salvador, mas não um Senhor. Uma tristeza profunda me dominou, uma tristeza mais pesada do que eu já havia conhecido, porque percebi que isso não era apenas sobre os outros, era sobre mim também. Eu tinha servido como padre por anos, pregado inúmeros sermões, aconselhado muitos, estava no altar, batizado, casado e até mesmo oficiado funerais. Mas naquele momento, diante de Jesus, vi o quanto disso havia se tornado mais sobre dever do que devoção. Quantas vezes eu havia falado dele sem realmente buscá-lo. Como eu havia permitido que meu papel se tornasse mais sobre atividades da igreja do que sobre conhecer Cristo intimamente. Lágrimas encheram meus olhos enquanto o peso das minhas próprias deficiências me pressionava. O que eu faço? Perguntei, minha voz tremendo. Jesus olhou para mim com amor e urgência em seus olhos. Volte para mim, ele disse. E essas palavras não eram apenas para mim, eram para todos nós. Diga a eles para retornarem para mim, não para um sistema, não para uma tradição, mas para mim. Ficou claro para mim então, é por isso que Jesus me enviou de volta. Não foi apenas para dizer às pessoas que o céu é real, ou para compartilhar uma experiência linda. Não, foi para dar um aviso. Nós construímos igrejas magníficas, mas nós realmente construímos nossas vidas sobre ele. Nós nos reunimos em seu nome, mas nós realmente o conhecemos. As palavras das Escrituras soaram em meus ouvidos como um trovão. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. E em teu nome não expulsamos demónios e não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim. A verdade dessas palavras me abalou profundamente. Isso não é um mero aviso, é uma questão de significado eterno. Eu sabia que tinha que falar. Eu tinha que avisar os outros, não importava o custo. Mesmo que as pessoas rejeitassem a mensagem, mesmo que ficassem desconfortáveis, mesmo que isso me custasse tudo. Isso não era sobre mim, era sobre ele, e eu não podia ficar em silêncio. A visão mudou mais uma vez. As igrejas desapareceram, e o mundo me foi mostrado pelos olhos de Jesus. A avassaladora inundação de imagens e emoções me atingiu de uma só vez. Vi cidades se estendendo até o horizonte, cheias de pessoas correndo, trabalhando, se esforçando. Arranha-céus e casas, mercados e escritórios, pessoas se movendo implacavelmente, cada uma perseguindo algo que estava além do seu alcance. Vi homens e mulheres dando tudo por suas carreiras, sacrificando família,
relacionamentos e até mesmo sua própria paz, acreditando que a próxima promoção, o próximo marco financeiro ou o próximo sucesso finalmente trariam realização. Vi outros perseguindo a ilusão de status, desesperados por atenção, aprovação e validação de estranhos. Alguns construíram suas identidades em imagens de mídia social, buscando influência sobre a verdade. E por trás de tudo isso, eu via as correntes. Embora invisíveis para as pessoas que as usavam, eu podia vê-las claramente, correntes pesadas, escuras e inquebráveis. Algumas estavam acorrentadas pela ganância, outras pelo orgulho, algumas pelo vício, luxúria, medo e raiva. Algumas correntes estavam disfarçadas de sucesso, conforto e prazer, mas ainda eram correntes. Jesus falou, sua voz pesada de tristeza. O inimigo os cegou, até mesmo aqueles que pensam que estão me seguindo. Suas palavras pressionaram profundamente meu coração. Eu vi pessoas que alegavam seguir a Cristo, que iam à igreja, que liam as Escrituras, que falavam de Deus, mas eram cegas. Elas tinham fé em suas palavras, mas não em seus corações. Elas viviam para seus próprios desejos, para o sucesso, para a segurança, o tempo todo acreditando que estavam caminhando com Cristo. Elas haviam trocado o verdadeiro discipulado pela busca de coisas mundanas. E naquele momento, eu soube, esse era o aviso que todos nós precisávamos ouvir.